Na época que antecedeu a Revolução Francesa, o clero e a nobreza representavam aproximadamente 4% da população total, ou seja, são estruturas em que muitos obedecem à vontade de poucos. E por que isso acontece? Bem, o historiador Yuval Harari nos dá o conceito de ordem imaginada. Hoje, a igualdade é a base da maioria dos sistemas jurídicos do mundo. Nossa Constituição, por exemplo, diz no artigo 5º: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Isso é o que acreditamos hoje, mas se nós voltarmos lá nos tempos da Babilônia, o grande código de Hammurabi indicava o contrário. Ele diz que somos hierarquicamente diferentes, divididos em 2 gêneros, homens e mulheres, e 3 classes, os superiores, os comuns e os escravos. Tanto a hierarquia social dos babilônicos quanto a igualdade das sociedades ocidentais contemporâneas partem da crença em princípios universais e imutáveis. Mas, segundo Harari, o único lugar em que tais princípios universais existem é na imaginação fértil dos sapiens e nos mitos que eles inventam e contam uns aos outros. Esses princípios não têm nenhuma validade objetiva. Porém, mesmo que essa ordem imaginada não seja objetivamente verdadeira, ela nos permite cooperar de maneira eficaz. É a única forma pela qual grande número de seres humanos poderiam se juntar, por exemplo, para construir templos ou trabalhar com telemarketing. Os mitos compartilhados são importantes hoje e foram no Egito Antigo para que os humanos cooperassem e aceitassem sua posição no mundo. Por sua vez, uma ordem imaginada está sempre sob ameaça de colapso, porque depende de mitos, e os mitos desaparecem quando as pessoas deixam de acreditar neles. Para garantir uma ordem imaginada, são necessários esforços árduos e contínuos. Alguns desses esforços assumem a forma de violência e coerção. Exércitos, forças policiais, tribunais e prisões estão o tempo todo em ação, forçando as pessoas a agirem de acordo com a ordem imaginada. No entanto, uma ordem imaginada não pode se sustentar apenas por meio da violência, requer também que algumas pessoas realmente acreditem nela. Uma ordem imaginada só pode ser mantida se grandes segmentos da população, e em particular grandes segmentos da elite e das forças de segurança, realmente acreditarem nela. O cristianismo não teria durado 2000 anos se a maioria dos bispos e padres não acreditassem em Cristo. O sistema econômico moderno não teria durado um único dia se a maioria dos investidores e banqueiros não acreditassem no capitalismo. E como você faz para as pessoas acreditarem em uma ordem imaginada como o cristianismo, a democracia ou o capitalismo? Bom, primeiro você nunca admite que a ordem é imaginada. Você sempre insiste que a ordem que sustenta a sociedade é uma realidade objetiva criada pelos grandes deuses ou pelas leis da natureza. Você também educa as pessoas o tempo todo. Do momento em que nascem, você as lembra constantemente dos princípios da ordem imaginada que estão presentes em tudo. Estão presentes nos contos de fada, nos dramas, nas pinturas, nas canções, na etiqueta, na propaganda política, na arquitetura, nas receitas e na moda. Por exemplo, hoje as pessoas acreditam em igualdade. Então é moda as crianças ricas usarem jeans, que originalmente eram vestimentas da classe trabalhadora. Na Idade Média, as pessoas acreditavam mais em desigualdade, então nenhum jovem da nobreza usaria um traje de camponês. As humanidades e as ciências sociais dedicam a maior parte de suas energias a explicar exatamente como a ordem imaginada é tecida na trama da vida.